Olá, meu nome é Rodrigo e eu sou professor aqui na Camafeu Escola de Arte e Design. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a luz e a iluminação na história da arte. Se a história nos apresenta fatos e acontecimentos de um determinado período, a arte vai ampliar essa nossa visão para que a gente possa entender os pensamentos e os sentimentos das pessoas que viveram nesses contextos de uma forma mais próxima. Mas apesar dessa qualidade, a arte não se limita a ser um mero documento histórico. E aí que eu te pergunto, em algum momento da sua vida você já parou para observar, para perceber, para questionar, para admirar alguma coisa na sua rotina, na sua vida? Por exemplo, um fim de tarde, um pôr do sol, as luzes da cidade à noite, uma plantinha que você encontrou ali meio escondidinha no meio da cidade. Você já parou para ouvir o barulho da chuva ou para sentir a brisa fria entrando pela janela? Você já parou para observar as pessoas na cidade, o trânsito, o lixo, o luxo, a vida? Perceber é uma coisa que os artistas fazem, mas antes disso, perceber é uma coisa que as pessoas fazem. O jeito que as pessoas percebem varia. Depende do humor, dependendo da cultura, dependendo do contexto, dos acontecimentos do dia, dependendo das crenças dessas pessoas, dependendo da visão de mundo que elas têm. A história da arte é muito extensa para a gente estudar em uma aula só. Por isso, eu selecionei algumas obras para a gente analisar essa percepção de que a gente falou. Mas para que a gente tenha um pouco mais de foco, eu proponho que a gente olhe para essas obras buscando entender a luz e a iluminação com que elas foram trabalhadas. O Renascimento é um período muito importante da história da arte. Isso porque, a partir desse momento, que as obras começam a ganhar um conteúdo mais intelectual e teórico. Até então, a arte tinha um papel mais artesanal e de arte aplicada. Isso significa dizer que, a partir do Renascimento, os artistas ganham mais liberdade para se expressar, para compor e para estilizar da maneira que acham mais adequado à sua poética. O Renascimento também é importante porque é o período em que o ser humano ganha mais confiança no seu potencial como ser humano. Se antes ele estava à mercê de forças místicas e desconhecidas, agora ele tem na ciência e no conhecimento a sua segurança. Uma das obras mais conhecidas do Renascimento é a Escola de Atenas do Rafael. Nela a gente vê representado filósofos, artistas, matemáticos, além de outros pensadores. Alguns deles são mais conhecidos da gente, como Michelangelo, Aristóteles, Platão, além do próprio Rafael. A gente percebe também toda a perícia e a técnica desenvolvida durante o Renascimento, como a perspectiva, a anatomia, a representação de tecidos e texturas, a composição. Mas se essa aula é sobre iluminação, vamos dar uma olhada nesse aspecto. Nessa cena a gente vê um ambiente claro e iluminado. Tudo que está na cena, a arquitetura, as estátuas, as pessoas, os seus gestos, as suas ações, cada detalhe colocado por Rafael está lá para ser visto. Se a gente for pensar bem, essa luz que possibilita com que a gente enxergue a cena, ela é muito simbólica e representativa do Renascimento. Ela é como uma luz do saber que nos permite enxergar com clareza e entender a cena. Algumas décadas mais tarde, em contraste com a clareza do Renascimento, o Barroco foi um período tenso, principalmente pelo contexto de reforma protestante e contra-reforma da Igreja Católica. Isso é um fator importante para que a gente entenda o espírito da época, pois é quando se coloca em questionamento um dos pilares da sociedade naquele momento. Se o espírito do Renascimento
era sóbrio, de curiosidade, de interesse, o barroco foi mais dramático, mais intenso. E isso fica muito perceptível na obra de um dos principais representantes do barroco italiano. Caravaggio, além de ter vivido nesse período, teve uma vida muito atribulada entre o prestígio de ser um artista famoso e os problemas trazidos pela sua personalidade forte. Davi com cabeça de Golias é uma cena bíblica que já foi retratada por outros artistas no passado. Mas na versão de Michelangelo e de Donatello, ele aparece numa pose de herói. Aqui, ele tem uma expressão de tristeza e de desgosto. A luz, na pintura de Caravaggio, é muito característica. Ela é uma luz intensa, teatral, é como se fosse uma luz de um holofote. Ela tem um contraste de claro e escuro muito forte, que faz os volumes saltarem da tela. A impressão que a gente tem é que os personagens estão saindo desse fundo escuro. Além dessa já ser uma cena forte, os contrastes ampliam ainda essa nossa percepção, criando dramaticidade e tensão. Enquanto a área iluminada revela, a área escura esconde. E a gente tem a impressão de uma iminência, de que algo pode acontecer, vindo desse fundo escuro e desconhecido. O barroco nasceu na Itália. Inclusive, Caravaggio trabalhava com encomendas para a igreja. Já na Holanda, num contexto protestante, onde não se admitia a representação e o culto a imagens, os artistas não tinham mais na igreja um comprador ou um patrocinador da sua arte. Mas apesar disso, a Holanda vivia um período de muita prosperidade. E os artistas encontraram seus compradores justamente nos mercadores e nos comerciantes da região. Isso deu tão certo que esse período na história da arte é conhecido como a Idade de Ouro da pintura holandesa. Assim, os assuntos deixaram de ser religiosos e mitológicos para se tornarem mais próximos à realidade dessas pessoas. Cresceu então a produção de pinturas de retratos, de paisagem, de natureza morta e de cenas do cotidiano. E são nessas cenas do cotidiano que a gente vai encontrar a produção do artista que a gente vai analisar agora, que é Johannes Vermeer. Em Mulher Segurando uma Balança, a gente vê um ambiente interno de uma casa da época. A mulher observa uma pequena balança que segura com os dedos. A caixa de joias e o tecido jogado sobre a mesa ajudam a criar esse clima intimista. A cena como um todo transmite um certo silêncio, uma tranquilidade. Essa sensação se deve principalmente pela iluminação amena. Diferente das transições bruscas de Caravaggio, Vermeer pinta as transições mais sutis. Existe desde o escuro mais escuro, que a gente identifica no preto, até o claro mais claro, que a gente pode ver no branco. Mas entre esses tons, toda uma variedade de meio tons é utilizada. Essa não é uma luz ampla, como no Renascimento, nem é uma luz dramática, como a iluminação de Caravaggio. Aqui, a luz cria ambiência, é a luz do momento, desse instante e desse lugar. Outro artista que trabalha o cotidiano e a solidão nas suas obras é Edward Hopper. Mas dessa vez, o contexto é os Estados Unidos do século XX. Hopper influenciou alguns artistas, principalmente pela maneira que retrata a luz. O silêncio que a gente vê nas obras de Hopper é mais melancólico do que a gente vê em Vermeer. Aqui, ela nos remete à solidão, a um sentimento de falta, de um pensamento perdido em outros lugares, em outros momentos, em outras pessoas, um estado reflexivo sobre a vida, como se aquele momento estivesse muito aquém do ser e do estar da pessoa retratada. Em Sol da Manhã,
A luz e a sombra demarcam e delineiam a personagem e os objetos, de forma parecida com o que faz Caravaggio, mas em Hopper enxergamos o cenário, e não existe a mesma tensão na cena. A questão é mais psicológica. Enquanto as áreas de sombra têm cor, a luz que incide empalidece o que toca. Se em Vermeer parece haver uma atmosfera, em Hopper, apesar de as linhas construírem a perspectiva do espaço, a luz cria formas bem definidas, geométricas, e isso contribui para que a cena pareça mais bidimensional, mais plana. Ou seja, de uma forma paradoxal, apesar de se criar o espaço, se reduz a profundidade. Nas pinturas de Hopper, existe o momento e a cena que ele nos apresenta. Mas parece que existe um outro nível, mais profundo, paralelo ao da cena. Isso se expressa de forma mais direta pelo estado introspectivo dos personagens, e de forma menos óbvia, como a gente viu, pela maneira que é trabalhada a iluminação e a apresentação do espaço. E agora a gente volta um pouquinho no tempo para falar sobre aquele que é o meu artista favorito. Caspar David Friedrich é um representante do romantismo alemão. Friedrich geralmente é citado quando se estuda o sublime. O sublime é uma categoria da filosofia estética utilizado para denominar aquilo que está acima do belo. Apesar disso, não é uma figura de linguagem, não é uma hipérbole. Tem a ver com percepção, com experiência estética. É quando a gente não consegue descrever em palavras tamanha a grandiosidade daquilo que está diante de nós. É presenciar ou perceber a força, a imensidão, o poder da natureza, de Deus ou do universo. Em Mulher Diante do Pôr do Sol, a gente consegue ter uma noção disso. Como espectadores do quadro, a gente não está na paisagem, mas por empatia ou projeção, nos colocamos no lugar da mulher diante do pôr do sol. Dessa forma, a gente pode contemplar o momento e o espaço da paisagem. Vendo o quadro, a gente não tem a experiência do sublime, mas o que está pintado ali é algo grandioso, algo além do que pode ser apenas visto. O que parece ser só uma pessoa na paisagem é algo além disso, e exige da gente uma certa conexão com o quadro. E se a gente se permitir isso, se a gente se desarmar de ideias pragmáticas diante dessa pintura, a gente consegue perceber o espaço, a atmosfera, a profundidade, a temperatura, a sensação, a presença. Friedrich era religioso, e a luz na tela é quase que a presença de Deus. Mas mesmo para quem não é tão religioso assim, essa luz é uma luz sublime, que toca todos os elementos da paisagem. Essa luz alaranjada faz com que tudo mantenha a mesma vibração, a mesma sintonia. Faz com que seja possível se sentir parte da paisagem. Que haja presença do corpo e da mente dentro da paisagem. Já que a gente falou sobre presença, vamos pensar nesses próximos exemplos na presença do espectador. Quando se fala em gótico, a ideia que a gente tem é mais escura e sombria, mas isso se deve principalmente à literatura gótica, que ajudou a criar essa imagem. Nas catedrais góticas, a luz é muito importante, porque ela é divina, é a presença de Deus dentro da igreja. Tanto que esse tipo de arquitetura possibilitou uma maior utilização dos vitrais. Como a gente pode ver nesse vitral, a luz que atravessa o vidro anima as imagens dos santos, separando elas das paredes e fazendo com que elas ganhem vida própria, como se emitissem a própria luz. Por mais que não se seja religioso, o próprio espaço da igreja cria uma atmosfera de algo sagrado, seja através da luz, seja através do espaço e da acústica, seja através da fé. Olafur Eliasson e James Turrell são dois artistas que trabalham com instalações artísticas, ou seja, suas obras são montagens em espaços onde o espectador pode entrar e interagir. Na obra de Eliasson, The Weather Project, uma grande esfera iluminada como se fosse o Sol é instalada em um corredor, originalmente na entrada da Tate Modern, em Londres. No teto da galeria,
O espelho reflete o chão, o sol e as pessoas, que se tornam silhuetas sem cor, por causa da única fonte de luz do ambiente, o sol artificial. Diferente de uma ideia religiosa ou sentimental, mas ainda assim se remetendo ao romantismo que vimos com Friedrich, Eliasson propõe a percepção dos sentidos humanos, a sua relação com o espaço e como isso interfere na percepção. Outro artista, conhecido pelo seu trabalho com a luz, é James Turrell. Aliás, a matéria-prima das suas obras é a luz. Nas suas instalações, o espaço é evidenciado pela iluminação. Existe cor, existe variação de intensidade, mas não existe um objeto palpável. Dessa forma, a percepção se volta para os sentidos, para quem interage e para o espaço. Shintaro Ohata é um artista contemporâneo que trabalha uma mistura de pintura e escultura para ilustrar cenas do cotidiano. Grande parte das suas obras é sobre este momento de introspecção diante da agitação da vida moderna. Geralmente ele trabalha com paletas reduzidas de cor, que facilita a integração entre a pintura e a escultura e cria uma certa atmosfera na cena. O último artista que eu quero mostrar para vocês é coreano e se chama Yoon Hyung Keun. O trabalho dele está entre o figurativo e o abstrato. Mas dessa vez eu quero deixar um exercício para vocês. Eu quero que vocês observem, analisem e quero que vocês me digam as impressões que vocês tiveram dessa obra. Depois vocês podem pesquisar outras obras e pesquisar mais sobre o artista, porque assim vocês têm a impressão de vocês e buscando e pesquisando vocês conseguem mais informações para entender esse contexto do artista. O tema da aula de hoje foi luz, mas a gente acabou falando também bastante sobre percepção. Por isso, para encerrar a nossa aula, quero deixar vocês com uma reflexão de um filósofo que discutiu bastante a percepção, que é Merleau-Ponty. A luz é descoberta como ação à distância e não mais reduzida à ação de contato. Não se trata mais de falar do espaço e da luz, mas de fazer falarem o espaço e a luz que estão aí. Oi, tudo bem? Eu sou o Aguinaldo. Hoje a gente vai ter uma aulinha sobre leitura de imagem e composição e espero que todos vocês estejam aí na casa de vocês, bem confortáveis, protegidos, seguros. Mas vamos lá, vamos pro contexto dessa aula de hoje. Vamos lá. Quando a gente está falando sobre leitura de imagem, a gente está falando sobre como nosso subconsciente e nossos olhos veem as obras de arte. É a base da composição, por ser algo quase instintivo, que começa ao batermos os olhos em algo. Pode ser uma foto, pode ser uma pintura, pode ser um quadrinho, uma charge, um grafite. Principalmente agora, onde a gente tem muita informação, muita coisa nas redes sociais, muitas imagens, muitas fotos, a gente acaba seguindo um processo para ver essas imagens. Caminhos que nossas visões tomam nesse mundo cheio de formatos e cores. Porém, hoje iremos buscar entender a base desta grande característica natural presente em todos nós, que é entender o que vemos. Em primeiro lugar, a gente vai agora pegar uma folha A4 para esse exercício que a gente vai fazer, beleza? Aquela folha comum de impressão mesmo. Já peguei a minha aqui, ó. Beleza? Agora com essa folha aqui, o que a gente vai fazer? Vocês vão olhar para esta linda folha, prestes a receber uma obra de arte, e vocês vão fazer um pontinho onde vocês acham que é o centro da folha, sem usar régua, hein? Tô vendo. Vocês vão olhar assim e pum, marcou. Só que vocês também vão marcar a parte de cima da folha. Então, vou fazer um risquinho aqui para saber a parte de cima. Beleza? Esse daqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é o risquinho para eu saber que essa é a parte de cima e esse daqui é a bolinha do centro, certo? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Para eu saber se eu acertei o centro, né? Eu vou dobrar a minha folha. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Opa, coloquei. Vou dobrar a folha bem rentezinho
para ver se acertei. Bom, mas quanto isso, pode ser que talvez você tenha acertado, talvez tenha ficado um pouco abaixo, mas a tendência é o pontinho ficar acima do centro, porque é o que a gente chama de ponto perceptivo, né? O centro perceptivo da imagem, que é levemente acima do centro. Não se sabe muito ao certo porque que a gente tem esse tipo de visão, né? Talvez pode ser um pouco por conta do horizonte, pode ser por conta de N coisas, por conta do formato de imagem que a gente está acostumado a consumir, certo? Eu dobrei a minha aqui, vamos ver se eu já errei. Aqui, ó. Ficou, aqui é o pontinho de cima. Ficou um pouco acima, mas assim, não tem nada de errado se o seu ficou um pouco abaixo, um pouco no meio, não tem problema. Só que a tendência é que as pessoas coloquem um pouco acima. Mas por que que eu tô falando disso? Você deve estar se perguntando, Aguinaldo, por que que você está me falando disso? Aí eu vou te explicar agora por que que a gente está falando do centro perceptivo. Esse centro perceptivo, ele é muito importante nas obras, quando a gente está vendo elas. Ele é um ponto muito intenso, muito chamativo para a gente, né? Porque é muito intenso aquela região, digamos assim, né? Eu vou colocar uma imagem para vocês aí agora. Imagem, produção. Vocês estão vendo essa imagem? É uma obra do Andy Warhol. Essa obra chama Gold Marilyn Monroe. É a obra do Andy Warhol, né? E essa obra a gente pode ver que tem a Marilyn bem no centro, né? Pra gente parece que ela tá no centro da folha. Só que se a gente for avaliar mesmo essa obra, vocês podem ver que o centro geométrico que está marcado aí, vocês estão vendo uma bolinha vermelha, está um pouco abaixo dela. Quer dizer que, na verdade, a Marilyn Monroe está no centro perceptivo, que é esse um pouco acima. E isso faz com que seja muito impactante essa obra. A gente não precisa de subterfúgios como formato de composição triangular, regras do terços, porque pelo fato dela estar central, ela é muito impactante, ela é muito forte, a gente fica preso nessa imagem. E ainda mais pelo contexto da época, Marilyn Monroe era uma figura muito conhecida, muito famosa, numa folha de ouro ainda, a gente pode ver que é uma expressão que chama a atenção de qualquer um, né? Esse centro. E isso faz com que a composição fique forte. Bom, agora que a gente já falou sobre o centro perceptivo e o geométrico, né? Que é uma composição, uma leitura de imagem, digamos assim, forte, impactante, né? Tá bem ali na nossa frente, ela prende a gente, né? Aquela imagem, a gente fica ali, como eu já tinha falado um pouquinho. Mas agora a gente vai falar sobre uma boa base que está em todas as composições e todas as leituras de imagem, porque é algo que tem começo, meio e fim. E eu estou falando das diagonais. Elas são ótimas porque ela tem esse fluxo do início e do fim. Começa aqui e vem aqui. Elas apresentam algo dinâmico, né? Algo que é rápido, digamos assim, e não é completamente retinho, certinho, né? Isso é atrativo para os nossos olhos. A gente fica preso quando as coisas são assim, quando tem um certo desbalance, uma certa assimetria nas coisas. Isso prende a gente, instiga a gente a buscar aquela imagem, entender ela, porque um lado é de um jeito, do outro é de outro jeito. Isso a gente vai buscando, né? Mas isso também depende muito da experiência que o artista quer passar pra gente, né? Se a gente está falando de uma diagonal, eu falei sobre tudo isso, de como ela é rápida, como ela ajuda, como ela tem um desbalance, um jogo de cintura, eu posso também falar de alguma composição mais monótona. Eu posso falar sobre um cara sonolento, cansado, por exemplo. Às vezes eu posso representar ele de um jeito mais simétrico, mais parado, mais calmo, né? Às vezes um pôr do sol
uma coisa assim, saindo de trás do mar, assim, algo que é simétrico e não é feio, de forma alguma. Mas ele vai transmitir outra coisa pra gente, né? As imagens, elas são sempre compostas de muitas coisas que prendem a gente, né? Só que qual que é o problema da diagonal? Digamos assim, um problema não, porque ela sempre está lá, só que ela é aprimorada por outras coisas que estão também naquela imagem, outras informações, né? Que quando a gente está na diagonal, só uma diagonal, se a gente está aqui, a nossa visão começa aqui, ela vem até aqui e vai embora. A gente não está nem aí mais para o que tem naquela imagem, se nossa visão vai embora, se ela cai para fora, certo? Então a gente precisa daquela visualização repetida, algo cíclico, né? A gente sempre tem que estar ali repetindo, visualizando um novo detalhe, desenvolvendo uma outra reflexão, construindo as informações da obra e juntando tudo isso, né? Mesclando o olhar com um pensamento que flui, certo? Tudo isso enquanto a gente observa a obra. Então, digamos assim que uma possível melhoria, entre muitas aspas, algo que vai funcionar muito bem, é a famosa composição, leitura, digamos assim, que é o S invertido, que é bem assim. Por que é o S invertido? Se a gente for avaliar, é bem onde a gente começa nas nossas leituras, quando a gente vai ler uma revista, um caderno, um texto, qualquer coisa assim, é onde a gente começa e onde a gente termina. Então não é à toa que aqui no Ocidente é algo muito usado esse S invertido. Por exemplo, se a gente for para o Oriente, a coisa lá é diferente. É o S normal mesmo, é o S que a gente tem aqui, por conta do formato de leitura deles. Então essa origem de como a gente lê as imagens está relacionado com como a gente lê os textos. Então está muito relacionado, por isso que a gente pode até chamar de leitura de imagem mesmo, né? Bom, mas chega de enrolação. Me deixa explicar para vocês qual que é dessa leitura do S invertido. É basicamente o caminho que nossos olhos fazem sobre quando a gente está observando algo. Começando lá da ponta esquerda e terminando lá na ponta direita. Porém, essa pontinha direita, ela devolve a gente para a obra, né? Que causa esse fluxo visual, né? Que também se aplica na A4 padrão, só que deitadinha, né? Esse formato A4, né? Essa medida pode ser também uma A3, mas esse formato dessas folhas, né? Isso faz com que a gente fique ali preso nesse S que quase se torna um símbolo do infinito, né? Agora vamos ver alguns exemplos dessas imagens, né? Vamos lá. Bom, essa obra que a gente está vendo agora, ela chama A Deposição de Cristo ou Sepultamento de Cristo, né? É uma obra do Caravaggio, do movimento barroco, e essa obra é mais ou menos de 1600, 1604, né? Vamos agora analisar com a composição de S, né? Essa obra, certo? A gente pode ver nitidamente como a mão da moça que está lamentando aos céus, do lado direito, captura o nosso olhar. Aquela mão aberta é algo bem forte para a gente nessa imagem. A gente olha para ela e a gente começa a seguir esse fluxo. A gente chega no rosto da moça que olha para cima, lamentando, e a gente busca entender essa lamentação dela. Então a gente continua seguindo o nosso olhar e a gente vê essas pessoas que estão cabisbaixas, lamentando em direção a algo, alguma pessoa, certo? Então a gente continua seguindo, chegando ao Cristo, que se encontra esvaído de vida, com o braço levemente caído e curvado, né? E esse movimento do braço dele, ele devolve a gente, né? Ele faz esse movimento, mantendo esse fluxo, que joga para esse outro lado da perna, do outro personagem ali, onde a perna dele tem um certo contraste por conta do fundo,
fundo escuro com essa perna, que é uma característica muito forte do barroco, essa parte escura, certo? E a gente sobe de volta para a imagem, seguindo a perninha do S, e a gente chega naquele rosto que está olhando diretamente para nós, os espectadores dessa obra. Sendo que essa cabeça, ela está muito próxima do centro perceptivo, que a gente pode até reparar, o que torna algo forte, impactante. A gente olha para ela e sente a intensidade do olhar, do desespero dessa pessoa que segura as pernas de Cristo. E outra coisa que a gente pode avaliar nessa obra, muito forte, como a gente já tinha comentado, é as diagonais. Vamos dar uma olhadinha? Olha como a gente consegue traçar um ponto da mão da moça até o pano que está caído ali no chão, da ponta esquerda de baixo. É uma diagonal muito forte isso. Só que, como a gente disse, a gente tem algumas coisas, algumas informações que mantêm a gente na obra e a gente vai pescando essas informações conforme o nosso olhar vai fluindo e fluindo e fluindo e fluindo pela imagem. Agora, vamos falar de Peter Bruegel, sobre a obra Caçadores na Neve, de 1565, uma obra do Renascimento nórdico. Essa obra ela representa o retorno dos caçadores para a cidade deles. Porém, o nosso olho ele começa bem ali onde estão aquelas árvores, certo? E dali o nosso olhar continua. Ele vai indo em direção onde estão as árvores e a gente segue esse fluxo do pássaro que tem ali na imagem e chegando nas montanhas, onde elas têm como se fosse um caminho até ali, devolvendo a gente para essa cidade, algumas casas que a gente consegue ver, até o recorte daquela parte daquele lago congelado, provavelmente uma pista congelada, leva a gente para os caçadores e a gente vê que eles estão fazendo esse movimento contrário do nosso olhar. Isso cria como se fosse, fisicamente dizendo, um impacto assim das velocidades, e isso cria uma força no meio termo que impede que a gente tangencie para fora da imagem. A gente chega ali, os caçadores vêm, eles levam a gente de volta, onde tem esse leve morrinho que começa a descer e as construções à direita, onde elas vão se erguendo e se levantando, né? E isso joga a gente para aquela pista novamente, onde existe esse ruído de várias pessoas, né? Que atrai o nosso olhar ali, então a gente já começa a ver várias pessoas ali dentro e começa a seguir esse fluxo várias vezes, buscando um significado, né, para essa imagem. Como a gente pode até sentir essa imagem, por exemplo. A gente pode ver esses caçadores retornando e a gente pode ter a sensação que eles estão retornando para uma boa caçada, estão voltando com uma caça farta para a cidade e eles vão trazer algo bom para ela. A gente pode sentir isso vendo até a população, se a gente for avaliar bem de perto a obra. Caso vocês queiram até avaliá-la de uma forma mais próxima, no Google vocês conseguem entrar no Google Arts and Culture e lá vocês conseguem dar um zoom legal na imagem e ver muito bem todos os detalhes dela. E a gente pode supor que eles estão voltando com uma boa caça, trazendo boas informações para essa cidade. Só que, como eu tinha falado, aí é uma representação ambígua das histórias que a gente pode entender. Aí a gente pode também trazer esse movimento deles retornando com más notícias de uma caça ruim no local nórdico, onde é muito escassa os nutrientes básicos, né? Existe essa dificuldade, né? Então, mesmo a gente sabendo ler essa imagem, a gente estando junto, lendo ela e avaliando essa imagem, a gente ainda consegue ter ideias diferentes do que aconteceu ali. Você pode ter olhado diretamente para essa imagem e já ter pensado, né? Eles estão voltando com boa notícia, ou você pode ter olhado, estão voltando com más notícias. Você pode ter uma outra concepção da minha, você pode ter construído uma outra história, né? O que a gente tem é a neve e os caçadores. É a informação que a gente tem e toda a composição da obra que mantém a gente ali preso, se remoendo e tentando entender o que está acontecendo ali.
Agora que já temos uma boa base sobre leitura de imagem, vamos falar sobre composição. Composição é basicamente um conjunto de um todo, ou seja, várias informações e pequenas peças que juntas formam algo maior. Só que cada composição tem um intuito. Algumas vezes apresentam funções até ambíguas, como já foi mencionado de alguns exemplos que a gente deu. Outras são apenas ferramentas para guiar o artista, onde colocar as informações mais significativas, digamos assim. Mas é algo que apresenta grande variação em geral. A gente pode usar elas de várias formas. Grandes artistas já revolucionaram usando várias formas de composições que o espectador nem imaginava ver. Mas vamos ver alguns exemplos. Vamos começar então com a regra dos terços. Essa é bem conhecida. Talvez você já até conheça ela, pois é muito comum aparecer em alguns celulares quando estamos com a câmera ligada. Sabe quando você vai lá tirar uma fotinho e tal, e aí você vê uns risquinhos? Vamos entender como é que funcionam esses risquinhos. Basicamente ele funciona assim. Traçamos essas retas na horizontal e na vertical, formando essa grade, sendo que o encontro dessas linhas são entendidos como pontos de interesse, hein? Pontos de interesse, foco nessa palavra. Essa regra é muito importante e usada nas fotos e se aplica em qualquer orientação da folha, ou seja, pode estar deitada, pode estar em pé, pode estar super esticada, para qualquer lado que vai funcionar. Vamos ver alguns exemplos das fotos de Sebastião Salgado, fotógrafo que é brasileiro, então muito importante, que busca em suas obras mostrar como vivem os grupos marginalizados pela sociedade. Aqui podemos ver uma foto da série Gênesis, que mostra índios navegando sobre o rio como um elemento mais importante. E chama principalmente nossa atenção os indígenas do primeiro plano. Não só pelo contraste, mas também por estarem localizados bem no encontro destas retas, o que atrai ainda mais o nosso olhar. Estão vendo? Bem onde os dois índios estão é o encontro das retas ali. Eles, como se eles fossem um elemento só que prende o nosso olhar ali. Podemos aqui ver outra foto. Dessa vez é da série Êxodos. Também é do Sebastião, que mostra duas mulheres imigrantes. E podemos ver que a mulher que está à frente chama muito nossa atenção. Tanto pelo tamanho, mas também pelo fato dela estar ocupando dois espaços de interesse. Então, você pode estar até se perguntando aí, quanto mais pontos de interesse, o trabalho fica melhor? É isso? E eu vou te responder. E a resposta é talvez. Por que é talvez, Aguinaldo? Você está se perguntando. Pois, ao mesmo tempo, vamos lá, pensa comigo. Ao mesmo tempo que pode chamar mais atenção por ter várias coisas, ele pode também disputar a sua atenção. E isso não vai ser interessante para o trabalho, porque imagina você está olhando alguma coisa com muita informação, disputando, tudo com muito contraste, né? Acaba criando um desconforto. Eu posso até dizer que se tudo tem contraste, nada tem contraste. Então a nossa imagem ela acaba se perdendo ali com esse excesso, né? Agora que já falamos sobre a regra dos terços, vamos falar de outro método de composição, beleza? A gente vai falar agora da composição triangular. E quando que a gente vai usar e costuma ver a composição triangular? Ela é muito usada e vista em situações onde a orientação da imagem é vertical, né? Ou seja, mais ou menos nesse formato que a gente costuma ver nos celulares ou até mesmo na folha 4, né? E qual que é a vantagem da gente usar ela, né? Qual que é o intuito dela? Quando a gente está usando ela, a gente consegue ter aquelas diagonais que a gente tinha mencionado, aquela dinamicidade, certo? E ao mesmo tempo que a gente tem essa parte dinâmica, a gente tem a base do triângulo. E essa base do triângulo, ela cria uma estabilidade para a imagem, ela dá um corpo para as outras informações que estão acima dela. Ela dá uma sustentabilidade até, a gente pode dizer. E esses três pontos do triângulo, eles criam meio que uma prisão assim para o espectador, né?
O espectador ele vai ficar preso nesse triângulo ali, observando, buscando as imagens e até as coisas que estão em volta dele, né? Ele vai buscando, vai pescando as imagens e formando esse triângulo. Bora ver alguns exemplos? Beleza. Agora que temos nossa imagem aqui, essa obra chama Assunção da Virgem. É isso mesmo, Assunção da Virgem, né? Está aparecendo aí na tela de vocês. E é sobre a subida da Virgem Maria para o céu. O que a gente pode analisar nessa imagem? A gente está vendo a Virgem Maria bem centralizada ali, até no nosso centro perceptivo, né? E a gente pode ver que ela tem um grande foco dessa imagem, né? Tanto pelo fundo que auxilia ela nesse contraste, né? Quanto a composição triangular. A gente pode ver que as pessoas que estão ali embaixo, que são as pessoas que representam as pessoas que estão na Terra, criam um sustento para ela. E joga a gente para Maria ali em cima, né? Até pelos braços direcionados para cima, né? Essa imagem ela representa bem a estabilidade que a composição triangular traz, né? Essa base forte com algo impactante no centro, que pode até lembrar um pouco daquele impacto da obra do Andy Warhol, que a gente já mencionou. Agora vamos para a nossa segunda imagem. Essa daqui, vocês provavelmente já devem ter visto ela várias vezes, várias vezes. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci, certo? Essa obra aqui, o que a gente pode analisar? Primeiro, ela é um triângulo bem na nossa cara, né? A gente pode ver que está muito forte esse triângulo na imagem. A gente tem a base dela, se vocês forem ver, ela está até se sustentando ali no braço da cadeira. A própria composição transcende até na imagem. A gente pode ver esse sustento do braço dela aí, né? Mas tem outras coisas que influenciam. Ela tem a pele muito branca e a roupa preta auxilia para o seu contraste, certo? Esse fundo com tons mais desbotados, até esse certo desnível no fundo que dá essa impressão dela sempre estar olhando para a gente, né? Que é até uma sensação meio estranha, mas é uma obra ainda muito simples e inteligente, digamos assim, pois ela tem essa delicadeza nessa composição e na técnica. Agora vamos para a nossa terceira imagem, que é Mulher com Sombrinha de Monet. Essa obra, ela não necessariamente tem esse triângulo sólido que a gente está vendo nas outras imagens. Nessa daqui, a gente pode ver que a sombra da moça, quando a gente junta a sombra, o final do seu vestido e a criança, a gente forma um certo triângulo num espaço negativo ali, certo? Isso influencia para a gente sentir a base que ela está sobre esse morro, provavelmente, né? E até um pouco dessas pinceladas, que é muito característica do impressionismo, certo? Ela traz esse movimento, né, para esse triângulo, até para não ficar algo tão estável, né, digamos assim. A gente consegue sentir ainda esse movimento, né, na imagem, mesmo ela com essa base bem sustentada. Mesmo essa sendo uma composição que não é majoritariamente focada nesse triângulo. Até se a gente usar a regra dos terços, a gente pode ver que a moça ela se encontra muito próxima dos pontos de interesse, ocupando quase 2 pontos de interesse por inteiro, e o menino se encontra bem num dos pontos de interesse, principalmente pelo fato de serem pessoas. Isso na composição é sempre algo muito forte, a gente sempre fica muito preso na imagem. Aqui agora estamos vendo uma obra de Frank Frazetta, um grande quadrinista do século XX, e aqui podemos ver uma obra separada dele aqui, que é esse cavaleiro, né? O que a gente pode analisar nessa imagem em primeira instância? Primeiro a gente consegue ver aquele triângulo achatado que foi mencionado antes, lembra? Não tão achatado, digamos que é o triângulo com os lados mais iguais. O que traz um triângulo mais robusto, com mais base, né? Uma estabilidade mais forte. E o que essa estabilidade traz para a gente nessa imagem?
a gente vê que ele não está em uma cena de movimento, ele não está correndo atrás de alguém, não é uma cena de combate. É algo pós o combate, provavelmente, pós a ação, né? Isso a gente consegue ver até pela estabilidade. O dinamismo nessa imagem não é tanto forte. A gente pode até ver que um pouco mais dinâmico que a gente tem, talvez sejam essas aves ao fundo, né? Passando ali. E esse triângulo a gente consegue ver bem forte. E ele acaba recebendo um destaque, principalmente pelo fator da imagem ser predominantemente preta, né? O cavaleiro e o cavalo. E na parte do fundo a gente tem uma fumaça levemente clara, digamos assim, que dá contraste para o cavaleiro e o cavalo ali. E até a gente pode ver a origem dessa fumaça ali embaixo, uma pequena chama ali que cria o sentido para essa imagem. Olá, meu nome é Enzo Meto, sou professor e diretor aqui na Camafeu Escola de Arte e Design. Nas nossas aulas, junto com os professores também, a gente conversa muito sobre arte, isso é lógico. A gente fala muito sobre história em quadrinhos, fala muito sobre pintura, fala muito sobre mangá, a cultura toda da narrativa visual, mas também o nosso assunto é música, nosso assunto é cinema. O que eu quero dizer é que um assunto puxa outro. E dentro desse ramo, isso é mais verdade ainda. Quando eu comecei a pensar nessa aula e em contar a história da arte através de um recorte mais pessoal, de artistas que me interessavam, eu fiquei pensando em qual seria o fio condutor. Tive várias ideias e no fim não tive ideia nenhuma. Foi quando eu lembrei desses papos que a gente tem com os outros professores que eu acabei de comentar. O Rodrigo Schode me lembrou que a gente sempre discute da influência de uma mídia em outra. O que eu quero dizer é mais ou menos como um músico que influencia um pintor, um artista plástico que influencia um cineasta, um quadrinista que influencia um outro determinado artista. Enfim, as artes se interligam e se completam. Foi a partir desse recorte que eu decidi montar essa aula. O que eu vou falar é como uma mídia influencia em outra. E para juntar o útil ao agradável, eu decidi falar de duas mídias que me interessam bastante: a pintura e o cinema. Uma coisa legal de notar é como o cinema é uma mídia extremamente popular e ao mesmo tempo bebe de fontes bastante eruditas, como a pintura, por exemplo. Não é raro vermos exemplos de filmes que nos levam para composições, para climas, para cenas, para recortes que nos lembram grandes pinturas. E isso tem sentido prático. Ora o autor, o cineasta, quer trazer para a gente alguma sensação que remete à pintura, ora ele tem um interesse científico, ora ele tem um interesse de estudar o trabalho do pintor, como a gente vai ver nos exemplos a seguir. Bom, antes de começar com os exemplos, eu queria fazer um pequeno comentário. Gostaria que a gente pensasse sobre a influência do cinema na nossa vida. Se algum cineasta, se algum diretor bebe das ideias de algum pintor ou escola artística para fazer seu filme, e esse filme, por sua vez, nos influencia, gostaria que a gente pensasse que a nossa relação com a arte é muito mais íntima do que a gente pensava. Muitas vezes, através da cultura pop, a gente tem acesso a ideias, a sensações de grandes pintores. E isso não é óbvio e vale a pena falar sobre. O primeiro exemplo que eu quero apresentar para esse nosso bate-papo é o do pintor americano Edward Hopper, um pintor da década de 20. Ele é sempre citado quando a gente fala sobre a relação entre pintura e cinema. O pintor ficou bastante notório ao buscar nas suas pinturas a solidão, a melancolia, seja pelo labirinto de luzes frias na cidade grande ou nas vastidões pálidas da vida bucólica no campo. Hopper era fã confesso de cinema, sendo muitas vezes não só influenciador dos cineastas, mas também bastante influenciado por eles. Inclusive ele chegou a alegar que quando ele não tinha muita inspiração para pintar, ou quando ele estava num momento meio bloqueado, ele tirava umas pausas da pintura e ia até o cinema ver as pessoas assistindo os filmes, porque para ele não interessava somente a sétima arte, somente o filme, interessava também o clima, as pessoas que frequentavam aqueles ambientes. Aliás, dali saiu uma das suas obras-primas, New York Movie. Notem a composição da imagem que isola a personagem, seu olhar cabisbaixo, tudo isso remetendo à solidão e melancolia que a gente falou agora há pouco. New York Movie é uma ótima representação da obra do Edward Hopper. O legal do Hopper é que o trabalho dele é fonte de inspiração para as mais diversas obras do cinema e televisão, desde Blade Runner até a série de televisão Mad Men.
Mas para essa aula, para esse bate-papo, é importante a gente ter um recorte. E o recorte é a relação do Edward Hopper com o diretor de cinema, mestre de suspense, Alfred Hitchcock. O diretor recorreu ao trabalho do pintor de maneira indireta ao buscar o clima de suas pinturas, a solitude, a introspecção, como a gente falou agora há pouco. Mas também recorreu diretamente. Dois bons exemplos disso estão em dois dos seus filmes mais aclamados. Psicose, onde a obra A Casa ao Largo da Ferrovia foi base para a casa de Norman Bates. O clima da pintura era perfeito para transmitir a sensação de isolamento que o diretor precisava no seu filme. O segundo caso se dá em Janela Indiscreta. Não somente a solidão e o isolamento das cidades é abordado aqui. O diretor se dá o trabalho de nos contar a história sob um ponto de vista voyeurista. Observada à distância, a vida dos personagens nos é narrada através de recortes vistos pelas janelas de seus apartamentos. Muito parecido com o que podemos ver em Room in the New York e Night Windows. Ainda hoje, o trabalho de Edward Hopper é fonte farta de inspiração para inúmeros filmes e séries. Outro expoente da pintura que influenciou a maneira de contar histórias no cinema foi Salvador Dalí, o principal representante do surrealismo espanhol e um dos principais pintores do século XX. Em seu trabalho, vemos paisagens oníricas, pinturas paradoxais, como se narrassem aquilo que não pode ser. O pintor dizia se influenciar no inconsciente humano e nas então recém-descobertas teorias da psicanálise de Freud. Outra influência do pintor era sua ancestralidade moura, e é lá que ele atribuía o seu amor pelo exagero, pelo excessivo e pela riqueza visual. O artista era bastante influente no cinema, mas não somente. Dalí não se conformou em ser uma fonte de inspiração para os cineastas. Ele de fato trabalhou em várias obras da sétima arte. Um exemplo importante foi o da parceria entre Salvador Dalí e o diretor também espanhol, Luis Buñuel. Por mais de uma vez eles trabalharam juntos. Na película Um Cachorro Andaluz, o diretor e o pintor criaram uma obra que busca encontrar a linguagem dos sonhos, imagens metafóricas, desejos e pesadelos. O filme é visto por estudiosos como um dos grandes nomes do cinema independente e surrealista. E também é tido como precursor da linguagem dos videoclipes que viriam posteriormente. Dalí e Buñuel trabalharam juntos em outro filme, A Idade de Ouro. Dessa vez o pintor trabalhou como roteirista. A obra é considerada como uma das mais contestadoras e chocantes da história do cinema. Aqui, o surrealismo é usado como narrativa visual para contar uma história sobre os excessos, orgias e contradições morais da burguesia e setores da Igreja Católica. Esse retrato satírico chegou até mesmo a ser banido após sofrer forte pressão de grupos fascistas e antissemitas. A Idade de Ouro é um filme que ainda hoje desperta discussões e reflexões acerca tanto da linguagem visual quanto por seu peso satírico e crítico. Não posso deixar de falar do filme sem comentar o nome de um outro pintor surrealista. Max Ernst aparece aqui como o líder de um grupo de bandidos. Há mais um filme de Salvador Dalí que merece nosso comentário. É uma animação, onde ele trabalhou nada mais, nada menos do que com Walt Disney. Destino é uma animação que nasce do convite de Walt Disney a Salvador Dalí. A ideia é narrar de maneira onírica, surreal, o amor de Cronos por uma mortal. John Hench é o artista e animador que estava ao lado dos dois para encabeçar esse projeto. Na animação, temos a impressão de estarmos vendo em movimento as próprias pinturas do Dalí. Vários dos elementos visuais marcantes de seus trabalhos estão presentes. Inclusive, 15 obras do autor foram usadas para o filme. É como se fôssemos convidados a assistir a uma história que se passa dentro do nosso inconsciente. Mas não somente. Há uma linha narrativa que une o surrealismo com a linguagem da animação. Essa linha se dá através da música. A canção que dá nome ao curta é de autoria de Armando Rodrigues e interpretada por Dora Luz. Apesar de iniciado em 1945, o projeto sofreu diversos adiamentos. Na época, os estúdios Disney passavam por uma forte crise desencadeada principalmente pela Segunda Guerra Mundial. Apenas 58 anos depois, o projeto foi continuado, graças à vontade de Roy Disney, sobrinho de Walt Disney, que acreditava muito no peso do projeto. Que bom!